Essa camiseta é muito linda porque ela fala do motivo para estarmos aqui, por amor a Jesus. Quem ama Jesus aqui? Senhor Jesus, o Senhor está vendo aqui as mãos levantadas e nós estamos em Teu nome nesse lugar. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus, estamos aqui porque Te amamos. Te amamos mais do que tudo, mais do que a nossa vida. Te amamos mais do que o ar que respiramos. Sem Ti, como o Senhor mesmo disse, nada podemos fazer. E Te agradecemos por esse ajuntamento solene. E que seja um ajuntamento solene em torno da única pessoa que merece louvor, adoração, glória, honra, domínio pelos séculos dos séculos. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor desceu do céu, se fez homem e morreu em nosso lugar e tomou as chaves da casa do diabo, porque hoje, como a canção falou, nem a chave da casa ele tem, porque o Senhor tomou as chaves da morte e do inferno. Muito obrigado, amado Jesus, por estarmos aqui. Obrigado por esses jovens, esses adolescentes e crianças que estão aqui, porque o mundo os tem atraído tanto, mas eles estão aqui. Obrigado, Senhor, pelos pais, pelos filhos, pelas famílias. Obrigado, Senhor, por autoridades que aqui estão, por pessoas que foram atraídas pelo Senhor. E eu Te peço que a atração do Senhor seja real em nosso meio, que Satanás não consiga distrair ou quebrar essa atração nessa noite, que estejamos todos aqui prontos para ouvir, além do que já estamos ouvindo, por meio das letras das canções, por meio das letras das encenações, que ouvimos e ouvimos hoje, que o Senhor nos atraia e que o Senhor confirme essa atração, sejamos todos atraídos pelo Senhor, e na autoridade do nome de Jesus, todo espírito maligno, de emaranhado, aquele que tenta pisar a palavra, aquele que tenta cancelar a palavra, espíritos religiosos, nós os amarramos e os amordaçamos agora em nome de Jesus, em Teu nome, Jesus, e pedimos que o Senhor abra a porta da palavra, para que nós possamos ouvir-Te. Tira de nós, Senhor, todo o espírito de descaso, quando temos descaso para com a Tua palavra. Muito obrigado por termos marchado nesse dia 14 de março, pelo Senhor nessa cidade. Agradecemos ao Senhor pela bênção de estarmos aqui. E o Senhor tem um recado para nos dar, um recado não cansativo, mas profundo. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. E obrigado por me dares o privilégio de estar aqui. E eu quero pregar em Teu nome, pedir perdão por qualquer coisa minha, mas que o Senhor fale, o Senhor brade, o Senhor troveje, o Senhor fale como setas poderosas no nosso espírito e na nossa alma e no nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. A Bíblia diz em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você comeu faz umas horinhas aqui, mas agora vamos aplaudir o Senhor com mais forças, renovadas as forças. Amém. Para você ficar um pouquinho descansado, eu queria que você ficasse em pé, um pouquinho, todo mundo em pé para descansar um pouquinho, enquanto eu vou ler um texto da Bíblia, que se encontra em Mateus capítulo 9, dos versículos 9 até o 13, apenas estes versículos, e eu gostaria que vocês repetissem após mim. Diga assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Agora, ao invés de falar viu um homem chamado Mateus, você repete assim depois que eu falar. Você fala viu uma mulher chamada e fala o seu nome, viu um homem chamado e fala o seu nome. Então vamos começar do começo. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Maurivan. Vamos de novo, até você entender.
Você vai dizer, viu uma mulher chamada, e diga o seu nome, viu um homem chamado, porque só tem homem e mulher aqui, tá? No que passa disso é do maligno. Então só tem homem e mulher. Então fala assim, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Maurivan. Ok. Sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que o Espírito Santo aplique essa poderosa palavra no meu coração e no seu coração. Amém. Podem sentar? Glória a Deus. Não vou me alongar, porque assim como a oração dos pagãos são muito repetitivas, e Jesus disse, não é pelo muito falar que serão ouvidos, não é pela minha pregação que você vai ouvir Jesus. Você vai ouvir Jesus pela palavra de Deus, que muitas vezes é simples, não vem recheada de retóricas de homens, nem de entonações de coaches que pregam até com a entonação para que você tenha um efeito no seu coração e você até treme quando ele fala ei, ei! E você então, eu não preciso disso, porque se eu fizer isso você vai tremer de medo de mim. Mas eu desejo que Deus fale com você. Eu desejo que Deus fale com você como Ele falou comigo. E a primeira palavra que Deus falou comigo é que Jesus nos atrai. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, viu um homem chamado Maurivan, viu um homem chamado José, viu um homem chamado Davi, viu uma mulher chamada Maria, viu uma mulher chamada Dalva, e por aí vai, e disse, segue-me. E Mateus não questionou, Mateus não falou nada, e Mateus disse, tá bom, e se levantou e seguiu Jesus. O meu desejo é que esse dia seja um dia de atração, quando a mesma palavra de Jesus cause o mesmo impacto e nos atraia, porque Lajedo, e estamos falando de pessoas, precisa ser atraída por Jesus, porque os nossos filhos estão sendo atraídos por traficantes que os chamam para ganharem um pouco de dinheiro, e eles vão atraídos pelos favores que o traficante diz que vai lhes dar, e eles se tornam traficantes de drogas. Os nossos jovens são atraídos por propostas de sexo, por propostas de tantas atrações desse mundo, e ele é muito rápido. As pessoas que usam drogas dizem que só foi a primeira vez, quando usou a primeira vez, ficaram a vida inteira escravos. Mas o texto aqui diz que também Jesus fala, segue-me, Mateus, e ele foi tão atraído, tão impactado, que ele foi lá e levantou e seguiu Jesus. A palavra de Jesus fez tremer, sem precisar que ele colocasse um tom de voz, que vai causar um efeito na alma, mas causou um efeito no espírito de Mateus. Que a voz do Senhor cause um efeito, porque talvez alguns de nós já fomos atraídos por palavras de religiosos. Religiosos foram à sua casa, talvez bateram à sua porta, fizeram alguns estudos, e até hoje você é religioso, mas talvez você nunca ainda seguiu a Jesus. Talvez estejamos seguindo uma igreja, uma placa, mas precisamos seguir a Jesus. E Jesus chamou Mateus e, sem questionar, ele foi. E o interessante é que quando a gente vai gente com a gente. O interessante é que a atração de Jesus faz outras pessoas nos seguirem. E Mateus era coletor de impostos, Mateus era o chamado publicano, naquele tempo era chamado assim publicano, aqueles que cobravam impostos dos judeus para os romanos. Eles eram considerados como traidores, e um montão de outros coletores de impostos foram até Jesus junto com Mateus.
E aí entraram na casa de Mateus, e os amigos de Mateus entraram junto, e outros pecadores também. Quem eram os tal dos pecadores? Entraram então publicanos e pecadores, todos atraídos por Jesus. Quem eram os pecadores? São aquelas pessoas que não vivem de acordo com o que o religioso pensa, talvez. São pessoas que pecam. Talvez o pessoal que esteja no bar, bebendo sua cervejinha, sua pinguinha, sua cachaçinha. Eu costumo dizer que tudo que não presta, o pessoal coloca no diminutivo. Então a minha cervejinha, para não dizer que o negócio não presta, cervejinha, pinguinha, cachaçinha, inferninho e por aí vai. Então todos eles são os pecadores, talvez estejam na pinga, no bar, ou na droguinha, tudo, né, usinhas aí da vida. E aí todos os pecadores foram atraídos por Jesus, que atraiu Mateus, Jesus atraiu Mateus, que atraiu outros publicanos, que atraíram outros pecadores. Queridos, as cidades são cheias, mas aí tinha um outro grupo, o grupo dos religiosos. E os religiosos olharam assim, viram aquela multidão de pecador perto de Jesus, aquele bêbado fazendo graça, quem sabe, dançando, aquele publicano que cobrou o imposto dele, e eles ficaram furiosos. Como é que esse povo está perto de Jesus? Como é que esse cara está aí? Aquela mulher lá que nem bem vestida está, ela está lá perto de Jesus. E o texto diz que eles estavam todos à mesa, Jesus estava comendo com eles. E os religiosos disseram: como é que Jesus fica comendo com pecadores, publicanos e pecadores? A resposta que nós podemos dar é porque Jesus atrai. Querido, se o pecado te atrai, se aquela moça bonita te atrai, sabe Salomão fala da mulher adulta que atrai, e chega para o camarada e diz: ei cara, meu marido viajou, e ele vai, é vendedor de cartela, desculpa os vendedores de cartela, foi para a Bahia, ele vai demorar uns 5, 6 dias, rapaz, vamos lá, vamos gozar amores, é assim que fala lá em Salomão, vamos lá, eu já preparei minha cama, já coloquei perfume, gozemos de amores. Só que o camarada foi para a cartela, no meio do caminho deu uma pontada no coração e disse: ei, não, vou voltar, vou lá para a Bahia hoje não, pegou no flagra. E aí Salomão diz: coitado do cara, era como um boi para o matadouro, foi atraído pela moça bonita, e agora está no chão, está no cemitério, porque o cara não perdoa. Querido, se uma mulher bonita te atrai, se uma droga que aparentemente é boa para os jovens aí, o narguile, o cigarro eletrônico, que tem sabor de framboesa, morango e não sei mais o que lá, se essas coisas te atraem, eu quero declarar que Jesus muito mais vai te atrair nessa noite. Ele chamou Mateus e disse: Mateus, segue-me. E ele falou, foi, seguiu. E parece que a atração que estava em Mateus era como se fosse um imã. E aquele imã de Mateus fez outros seguirem e fez outros pecadores seguirem. Mas aí os religiosos ficaram com raiva. Não vou nem saudar com a paz do Senhor, que esses pecadores miseráveis. E o Senhor está comendo com eles. Como é que pode o Senhor ficar comendo com esses pecadores? E aí, Jesus está falando dessa lei da atração, e Ele diz para a gente nessa noite. Os fariseus perguntavam: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Queridos, os doentes são atraídos pelo médico bom, o médico bom é Jesus. As coisas do mundo estão nos destruindo. Aquela atração pela mulher casada pode gerar morte. O marido, quando descobrir, não vai te perdoar. Aquele sexo ilícito que você faz para a menina, você vai engravidar, o camarada te enganou dizendo que te ama, ele não fica grávido não, mas você fica, querida, a menininha fica. Aquela atração pelo sexo, pela coisa do mesmo sexo que está no mundo inteiro, querido, isso aí é confusão, não tem nada a ver com o que Deus ensina. Você está sendo atraído por coisas do mundo. Lajedo, não só Lajedo, todas as cidades do mundo estão sendo atraídas. Mas hoje eu quero falar da atração que Jesus causa. Não é a atração que religião causa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz: mais Brasil e menos Brasília. Quando ele quer dizer que os estados, os municípios tenham também autonomia para gerenciar seus impostos, suas riquezas, para poder enriquecer seus estados. E eu quero dizer, fazendo um plágio da palavra dele, eu quero dizer: mais Jesus e menos placas de igreja.
Porque as placas de igreja nos tornam fariseus. As placas de igreja nos tornam pessoas duras, julgadoras. As placas de igreja nos tornam pessoas que muitas vezes levamos as pessoas para o inferno e não atraímos para o céu. Mais Jesus e menos personalidades humanas. Mais Jesus e menos pregadores. Mais Jesus e menos cantores. Mais Jesus e menos palco. Mais Jesus e menos tudo. Porque Jesus quer nos atrair nessa noite. E ele disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Mas os caras tinham razão, os religiosos não tinham razão. Porque a publicana é gente ruim. Quem é publicano? É gente que mexe com dinheiro. É gente que rouba, queridos. Mexer com dinheiro, como diz lá o procurador lá, o Deltan Dallagnol, a corrupção é o maior vírus do Brasil. A corrupção faz o povo ficar na miséria, nos hospitais, e perder tudo, perder a vida. A falta, as autoridades que na cidade, ao invés de construírem um excelente hospital, ou talvez colocarem médicos bons, pega o dinheiro e bota para outro canto, faz muita gente morrer, não é? Então eles têm razão. Os caras que mexem com dinheiro, que estão nos destruindo, a gente tem que achar ruim com eles mesmo, não é? Eu lembro aqui nessa escola, no nome, eu não sei se era esse, acho que era o mesmo nome, quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, 9 anos, meu pai mudou para São Paulo e ficou um ano sem dar as caras, e nessa época minha mãe ficava fazendo bolo para a gente, para eu vender, e eu chegava, vendia bolo, vendia cocada, tinha 8 anos, 9 anos de idade, eu chegava na porta dessa escola aqui, há não sei quantos mil anos atrás, que eu estou um pouquinho velho, e quando cheguei aqui várias vezes eu voltava chorando, porque eu chegava com meu tabuleiro cheio de bolo, voltava com o tabuleiro vazio de bolo, mas a turma roubava tudo. Minha mãe sufocando ali, sacrificando para fazer o bolo, a cocada, eu ia vender, chegavam os camaradas maiores que eu roubava, gente que rouba, a gente fica com raiva deles, não é? E os publicanos eram ladrões, eles nos roubavam, eles serviam ao Império Romano, então eles ficavam lá, eles tudo por cima, e toda a população por baixo, e os judeus, especialmente religiosos, ficavam com muita raiva. E os pecadores então? Pecador miserável, fica lá pecando, fica usando droga, vai nas Cracolândias para você ver como é triste. E aí Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. E aí ele olha para os religiosos e diz assim: vão aprender, vão vir embora daqui, vão embora daqui, e vão aprender o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Repita comigo, Jesus disse, repita comigo bem alto, Jesus disse, misericórdia quero, e não sacrifício. O que significa essa palavra de Jesus, de Mateus 9,12, misericórdia quero e não sacrifício, e não holocaustos? Ele está dizendo que se Jesus não tiver misericórdia dos pecadores, se você não for atraído por Jesus, você vai ser o sacrifício, você vai ser sacrificado, você vai morrer no seu pecado. A sua criança, se você, talvez uma criança desenganada pelo médico lá no hospital, como foi na peça aqui, alguém com soro, alguém morrendo, se Jesus não chegar perto desse enfermo, ele vai morrer, o seu enfermo pode morrer. O Jairo chegou e disse: Jesus, socorre. O Jairo era pastor de uma religião, minha filha está quase morrendo. Então, quando Jesus foi até a casa da menina, ele ressuscitou a menina. Sem Jesus, nossos filhos vão morrer. Queridos, o mundo está em polvorosa aí por causa da gripe, do coronavírus. A Europa está quase toda fechada, as fronteiras. Lá onde meu filho já foi missionário em Eilat, em Israel, passou um vendaval, um furacão, sei lá, e acabou todas as praias lá. Já estava fechado o turismo, os hotéis estão fechando, as pessoas estão ficando pobres em poucos dias. Se Jesus não chegar, se nós não pedirmos misericórdia a Jesus, vai ter sacrifício, querido, é isso que ele está dizendo. Lajedo, desde que eu me conheço por gente, eu nasci aqui, tem morte, tem alto índice de suicídio. Quantos pais que hoje ainda estão vivos, são velhinhos, mas os seus filhos jovens estão mortos porque se suicidaram? Quantos jovens estão morrendo? Recentemente o que foi lá assaltado, foi raptado, sequestrado lá no Bom Jesus, e depois apareceu morto o corpo dele por esses dias. Outros morreram não sei aonde, outros morreram aqui, morreram assim, morreram mesmo, mas foram mortos assassinados.
O que Jesus está dizendo é: misericórdia quero. Para, religiosos, de reclamar se as pessoas estão sendo atraídas por mim. Quantos jovens aqui atraídos por Jesus? Talvez alguns desses são pecadores, talvez alguns publicanos, mas eles são atraídos por Jesus. E talvez alguns religiosos, são os três grupos aqui, mas Jesus está aqui. Então para de ser duro e dizer: esse menino aqui, essa menina aqui, sei lá o que é que ela está fazendo aqui. Ela está sendo atraída por Jesus. E Jesus disse: vão religiosos, saem daqui dessa marcha hoje e vão aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu não quero sacrifício, porque eu sou o sacrifício. Jesus já morreu por nós. Onde o cordeiro está morto, não precisa ninguém mais morrer. Nas casas do povo de Israel, que tinha nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, não havia morte. Só tem morte onde não tem cordeiro. Só tem sacrifício onde um sacrifício anterior não foi feito. Mas vão aprender, religiosos de Lajedo, o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Os religiosos estão ali nas suas placas. Talvez alguns religiosos de Lajedo não vieram marchar porque tem as suas placas, e eu não vou me misturar com essa gentalha. Mas aqui Jesus está. Aqui Jesus está dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deixa eles virem a mim, porque se eles estiverem comendo a minha mesa, eu vou mudar a vida deles. Deixa eu entrar na casa dele, porque quando eu entrar na casa dele, ele vai dizer: olha, eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres, e eu vou devolver tudo que eu roubei. E Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Deixa a mulher prostituta pegar, lavar, jogar o perfume, ou chorar e enxugar os meus pés com o cabelo, porque esta mulher vai ficar em memória, porque ela está sendo atraída por mim. Queridos, quantos pais impedem muitos filhos de irem a Jesus por causa das suas placas religiosas? O filho era criança, estava sendo atraído por uma canção de uma igreja: não, mas a minha igreja não pode. E hoje seu filho está nas drogas, porque o próprio pai impediu que a criança fosse até Jesus. Quantos pais hoje estão chorando porque seu filho foi assassinado pelo colega, pelo amigo, porque nunca ensinaram Jesus para os seus filhos? E por isso, Lajedo tem que fazer a diferença nessa noite, através do seu povo. O seu povo não pode ser religioso, o seu povo tem que ser filho. Nós temos que ser filhos do Senhor. Nós temos que ser filhos do Pai Celeste. Nós não podemos ficar como os fariseus aqui desse texto de Mateus 9, divididos na sua ideologia religiosa, na sua placa que não vai servir para nada, a não ser para o lixo, que aquela placa, aquele outdoor, aquele banner que você botou lá, só vai servir para o lixo um dia. Mas as almas que entrarem lá, se for de Jesus ali, essas vão servir para a eternidade. Se Jesus estiver ali, queridos, tudo bem. Se ele não estiver ali, não adianta a sua placa, não adianta seu púlpito de marfim, não adianta seu paletó de 3.000 reais que você veste, não adianta nada disso, porque Jesus disse: vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Se esses jovens que foram assassinados, eles tivessem ido até Jesus ao invés de ir até o traficante, eles estariam vivos. Mas eles foram sacrificados, serviram de holocausto, porque eles não foram até Jesus. Jesus continua o mesmo, queridos. Nós estamos em um mundo nos últimos tempos. No reloginho nós já estamos pertinho da meia-noite. Eu acredito que as mães que vão engravidar nesse tempo vão ter filhos, e já têm crianças nesse tempo, serão crianças proféticas. Porque nós precisamos até as crianças serão atraídas por Jesus nesse tempo. Mas nós estamos no final dos tempos. Estão querendo destruir as famílias. O homossexualismo é a moda do mundo inteiro. E todo mundo sabe que homossexualismo é para destruir família. Porque homem com homem jamais gerará filhos. Mulher com mulher jamais o fará. São pecadores assim que Jesus ama e quer que você venha até Ele, para Ele usar de sua misericórdia e mudar a sua história. São pecadores que estão ali atraídos pela bebida, sendo destruídos na sua família, porque a mulher não quer mais saber do marido bêbado, do marido que fica lá estragando sua própria vida e a vida de toda a sua família. São pecadores assim que Jesus disse: venha até mim que eu vou usar de misericórdia, vou mudar a tua história. Ao invés de beber cachaça, você vai beber a água da vida e você vai ter a vida mudada.
Você viu que na peça que foi apresentada aqui tinha o bêbado, do cigarro, o violento com a esposa, o doente, o que estava ocupado lá querendo só saber dos seus negócios. E quando Jesus chega e elas foram atraídas por Jesus, na encenação aqui a vida delas mudou. Jesus quer nos curar, Jesus quer mudar a nossa vida. Eu fui roubado quando tinha 8, 9 anos aqui. É tão ruim ser roubado. É tão ruim chegar chorando em casa com lá o tabuleiro lá vazio, mas sem dinheiro também, porque os meninos grandes roubaram todo o bolinho que eu levava. E a minha mãe ficava assim chateada e deixou aquilo lá porque não dava jeito. Eu era muito pequenininho, ainda não sou tão grande, mas era bem pequeno. É tão ruim, mas um dia Jesus nos atrai. E Jesus disse para você: venha e me siga. Para de reclamar da tua vida. Para de reclamar do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua situação, do teu prefeito, do teu governo. Para de reclamar disso e vem até mim. Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A igreja brasileira diz que tem 70 milhões de evangélicos no Brasil. Mas eu quero desafiar a igreja evangélica a começar a colocar Jesus nela, para que o povo não seja atraído por cantor, nem por pregador, nem por paredes pretas, mas que o povo seja atraído por Jesus. Que você não seja atraído por um nome, porque a minha igreja é poderosa, a minha igreja é histórica, a minha igreja não sei de quanto. Igreja é esse nome aí, queridos, esse nome que a gente tem na igreja, só serve para ter CNPJ, mas para nada serve para aquilo. O nome que está acima de todo nome é Jesus. Ele é o nome. Jesus não está dividido em nomes que a gente colocou, em histórias que a gente julga que é melhor, porque a história da minha igreja, a história da minha religião. Religião, querido, pega ela, embrulha e joga no lixo, que ela não presta. Quem presta é Jesus. Os fariseus não entendiam nada. Vão e entendam o que significa misericórdia. Eu não quero sacrifício, eu não quero que mais jovens morram em Lajedo, eu não quero que Bom Jesus continue sendo o bairro mais duro de tanta coisa que acontece em Lajedo. Eu não quero que bairros daqui, Lajedo seja conhecido como a cidade do suicídio dos jovens. Eu não quero que Lajedo seja conhecido como o alto índice de pessoas na prostituição, no homossexualismo, seja lá em que for. Eu não quero que seja conhecido. Venham, porque eu quero usar de misericórdia para com vocês. Jesus é Jesus, e Ele tem tido misericórdia de mim, de você. Nenhum de nós aqui é bom, queridos, bom é Ele. Ele é bom, Ele é tão bom que nos atraiu nessa noite para a sua presença. E Ele disse: eu quero curar vocês. Ele mandou os camaradas irem embora para aprender. Vão embora, religiosos, vão e aprendam o que significa. Mas Ele ficou com os publicanos e os pecadores. Ele ficou com os caras que mexiam com dinheiro e faziam um monte de coisa errada com dinheiro. Ele ficou com os caras que eram pecadores, mas que foram atraídos por Ele e tiveram a sua vida mudada e transformada. É hora, pastores, de nós sermos amorosos com as pessoas, de nós deixarmos os pecadores sentirem o amor de Jesus. Nós não vamos abrir mão da santidade. Nós vamos falar que pecado não é pecado. Jesus chamou eles de doentes. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Nós sabemos que eles são doentes. Se nós somos de Jesus, nós vamos atrair os doentes para serem curados. Nós não podemos nos fechar no nosso farisaísmo, nas nossas placas, e dizer: aqui nessa igreja, gente dessa laia não entra. Queridos, são esses que vão entrar, e Deus vai mudar a vida deles. Jesus disse que as prostitutas e os publicanos vão chegar no céu, e os religiosos vão barrar na porta e vão voltar. Foi Jesus quem falou, porque Ele usa da sua misericórdia. Quando Ele diz: vem, e a pessoa é atraída por Ele, e Ele mudou a vida de Mateus, e Ele quer mudar a sua vida. Nessa noite, Jesus quer mudar a tua vida. Jesus pode mudar a história de Lajedo, Ele pode mudar a história do Brasil. Meu filho é um missionário hoje na Romênia, está lá fechado por causa do coronavírus. É um dos países mais pobres da Europa. Os problemas que tem lá só mudam o endereço, é a mesma coisa. Ele trabalha com orfanatos, crianças molestadas sexualmente, pedófilos à vontade, que o povo aí está chamando de pedófilo de doença. Não, é demônio, pecado e ruindade mesmo. Maldade pura, crianças molestadas,
crianças abandonadas pelos pais, crianças filhas de usuários de drogas, e essas crianças ficam perambulando pelas ruas, e aí vem missionários que amam Jesus, e em nome de Jesus começam a atrair essas crianças, e essas crianças começam a ser salvas. Em todo lugar, seja Europa, seja África, seja América, as Américas, seja qualquer lugar, Jesus está dizendo: vem e me segue. Jesus está chamando gente para segui-lo a partir de hoje. Jesus está chamando publicanos e pecadores e religiosos, os três grupos. Jesus está chamando esse povo para dizer: venham, se você entender que você é doente, eu vou te curar. Se você entender que você é orgulhoso, eu vou te curar. Se você entender que você é pecador, eu vou te salvar. Se você entender que você é um religioso, seja evangélico, seja qualquer religião, religioso não muda a tua história, não muda a tua vida, nem muda o teu coração. Eu quero te salvar. Estamos num tempo em que a placa ficou muita placa e menos Jesus. Muito bispo, apóstolo, profeta e pastor e menos Jesus. Jesus está cada vez pequenininho, cada vez menorzinho. Muito nome, as igrejas viraram franquias, parece McDonald's. Você vai lá e bota o nome da franquia. Mas isso não tem mudado a vida. As pessoas têm até sido atraídas para uma música legal, para uma igreja talvez que tenha um entretenimento, para uma igreja que fale coisas bonitas de autoajuda. Mas como diz o meu amigo apóstolo Davi, você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. E Jesus quer dar essa ajuda para a gente nessa noite. Você que acha, eu não vou separar os grupos para que você não fique envergonhado, mas se você está tocado por Jesus, se você quer estar atraído por Jesus, se você é um desses três grupos, publicano é aquele que mexe com dinheiro e você sabe que você não está fazendo a coisa certa, que você esconde até o seu salário, até da sua esposa, você é avarento, você é publicano, é um Mateus da vida. Se o dinheiro é o seu Deus, se você é agiota, está destruindo a vida de tantas pessoas com juros, e acabando e dizendo: e se não pagar eu te mato, você é um publicano. Jesus quer te salvar nessa noite. Se você é um pecador, sabe, pecador, aquele que vive no pecado, né? Adúltero, adultério, mentira, homossexualismo, fofoca, essas coisas todas que é pecado, é tudo pecado, bota no bolo lá. Jesus quer te salvar nessa noite. Orgulho, tudo isso é pecado. E se você é religioso, Jesus também quer te salvar nessa noite. Seja Rebento da Oliveira, seja presbiteriano, assembleiano, batista, seja o que for, querido. Se você for religioso, você está na roça. Porque você chegar lá no céu e dizer: eu só tem que me deixar entrar no céu porque eu sou batista. Jesus falou: não sei, não conheço batista aqui não. Só tem que deixar eu entrar no céu porque eu sou presbiteriano. Presbiteriano, o que é isso? Não, mas eu sou da Assembleia de Deus Madureira. Que dureira, hein? Não tem nada a ver, não conheço você. Não pense que eu estou criticando o seu nome de igreja, não. Eu estou dizendo que eu e você podemos ter esses nomes, mas acima desses nomes eu tenho que ter Jesus. Eu não posso ter esse nome como se fosse a razão da minha vida. Porque os fariseus também tinham nome, era a maior religião da época. E Jesus disse que eles eram filhos do inferno. E eles liam a Bíblia, tá? Eles sentavam na cadeira de Moisés. Qualquer um desses três grupos, se você achar que você é ou publicano, ou pecador, ou religioso, eu gostaria que você levantasse no lugar onde você está. E você não precisa vir aqui à frente não, porque eu já estou aqui na frente. Como disse Paulo, eu sou o pior dos pecadores. E eu disse: Deus, hoje eu quero ser atraído pelo Senhor. Hoje eu quero ser curado. O restinho de doença que eu tiver, eu quero que o Senhor me cure. Porque eu faço parte de um desses três grupos. E eu quero o Senhor nessa noite. Se você acha que faz parte de um desses três grupos, onde você estiver aí, não precisa vir aqui à frente. Todo esse lugar está tomado como altar ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé onde você está. Que eu quero orar por mim e por você. Eu quero orar por nós. Se você diz: eu acredito que eu estou num desses três grupos. Eu sou avarento. O dinheiro é a razão da minha vida. Minha esposa só está feliz quando
quando eu tenho dinheiro no bolso. Eu só estou feliz quando eu tenho dinheiro no bolso. Tem até pastor, viu? Esse negócio aí de tudo pelo dinheiro, isso mexe com a gente. Se você, o Espírito Santo diz, eu preciso de cura nessa noite, eu sou atraído por Jesus nessa noite. Se você faz parte do grupo, eu estou em pecado, eu tenho um pecado que eu guardo, eu não consigo largar. Hoje Jesus quer mudar a tua vida. Seja que pecado for, queridos. Porque pecado não é só assaltar banco, nem matar alguém. Pecado é aquele ódio no coração que você tem por alguém. É aquela falta de perdão. O pastor falou do alpinista aqui, o cantor Cristiano Borges. A 2 metros do chão ele não cortou a corda. Você está bem pertinho do céu, mas você não corta a corda às vezes de perdoar uma pessoa. Jesus falou para você perdoar até 70 vezes 7. O cara só pegou uma contra você, mas faz 20 anos e você não perdoa. Uma vez só. E Jesus falou 70 vezes 7. Você faz parte do grupo dos pecadores. Jesus quer mudar a tua história. Vai ficando em pé no seu lugar. Se você crê que você precisa. Mas eu já sou da igreja, eu sou pastor. Queridos, nós podemos ser pastores, apóstolos, vice-querubim, até anjo. Sei lá o que é que a gente é. Mas eu sei que a gente precisa de Jesus nessa noite. A gente precisa dizer, Jesus, muda a minha história a partir de hoje. Se você jovem tem sido atraído por pecados, pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, sabe? Vai continuar sendo pecado, tá? Não importa o que as igrejas chamadas inclusivas estão dizendo, ou os pastores frouxos estão deixando acontecer. Pastor frouxo pode rolar solto. Você pode dançar, fazer aquela coisinha meia mulherengo aqui. O pastor pode não falar nada, ele vai cobrar, Deus vai cobrar dele no juízo final. Eu falo. E alguém disse, pastor, você vai ser preso se continuar falando. Tudo bem, eu prego para os gays lá na cadeia, mas eu vou continuar falando, gay, Jesus te ama, mas Ele quer mudar a tua vida. A Bíblia diz, nenhuma efeminada herdará o reino de Deus. Um dia me mandaram um vídeo de um rapaz falando namoro para outro, aqui de frente dessa escola, lascando um beijo no menino aqui. Uma tristeza, queridos. Se você tem problemas com esse pecado ou com qualquer outro, levanta, diga, eu quero servir a Deus. E você pensa que crente é preconceituoso? Não, crente ama. A gente ama demais, por isso que a gente fala. Porque a gente vê a pessoa caindo no buraco e diz, não vem não, que Jesus quer te tirar desse buraco. Jesus quer mudar a tua história. Pastores, se você tem pessoas na sua igreja pecando e você deixa, porque você não quer se indispor, você precisa levantar no grupo dos pecadores. Você está pecando e precisa aceitar Jesus, dizer, Jesus vem me curar também nessa noite. Porque Deus vai cobrar da gente. Ele não vai cobrar da gente o quanto a gente arrecadou de dízimo, não, querido. Ele vai cobrar da gente o quanto a gente não falou, não ajudou e não abençoou os pecadores. Porque Jesus disse, eu vim amar os pecadores. Se você está mentindo para sua mãe, para o seu pai, jovem, levanta, você faz parte do grupo dos pecadores. Sua mãe pensa que você veste uma roupa bem direitinho, você sai com um shortinho dentro da bolsa, e sai de casa com um saião, mas chega lá, vai para a escola, passa primeiro lá na casa da colega, aí já muda para o shortinho e vai, porque você mente para sua mamãe, para o seu papai, mas não mente para Deus. Jesus quer te salvar nessa noite, atrair. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você já pode sentir, Ele está aqui, Ele te ama. Se alguém que te ama é Jesus. Você jovem que já foi atraído por um traficante e já usou algum tipo de droga, Jesus está aqui, Ele muda a tua vida, Ele muda teu sangue hoje. Ele faz você não fumar nunca mais, não compartilhar o tal do narguile, nem cigarro eletrônico, nem nenhuma dessas porcarias que o mundo te oferece. Jesus pode mudar hoje a tua vida. Levanta, porque nós vamos orar juntos. Eu estou aqui como pecador também. Quem disse que eu sou melhor que você? Você, marido, que traz sua esposa, seja vendo pornografia. Você nunca saiu com uma mulher, mas você vai lá na internet ver pornografia, ou você assiste filme de madrugada enquanto sua mulher está dormindo. Levante, querido, você está na igreja, mas você é um pecador e está correndo o risco de ir para o inferno. E Jesus quer mudar a tua história hoje, não é amanhã, é hoje. Levanta. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Se você é viciado em pornografia, você é um doente, querido. Você precisa de mudança de vida. E eu quero dizer para os rapazes que veem pornografia, que se eu fosse a sua mãe, a sua irmã, eu não te dava nem um abraço, porque tudo que você vê lá na mulher lá, tua mãe tem e tua irmã também.
Então você é um sem vergonha de marca maior, mas Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Porque Deus quer santidade, Ele está muito perto de voltar. Coronavírus não é nada, querido. Quando começar a vir praga de verdade, aí você vai ver o choro. Por causa do coronavírus, os hotéis estão fechando, vão mandar embora um monte de gente dos aviões que trabalham em comissários e pilotos, porque os aviões não estão decolando, as fronteiras estão fechando, é só uma gripe. Agora imagina quando o negócio chegar a apertar mesmo. E aí, você vai correr para quem? Vai dizer que o pastor é ruim porque está te pregando isso? Não, não sou ruim não, querido. Eu estou dizendo que Jesus te atrai nessa noite. E Ele atrai pecador. Vai e entenda o que Ele está dizendo. Misericórdia quero e não sacrifício. Tem pessoas que aceitam Jesus numa noite. Naquela noite o diabo ia matá-lo. Daquela noite o diabo ia fazer uma emboscada. Um traficante ia matar. Um desafeto ia matar. Mas naquela noite que ele levantou e aceitou Jesus, Deus mandou o anjo naquela noite, ele foi liberto e não morreu. Talvez vocês tenham alguém que jurou você de morte. Levante e diga: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Levante no seu lugar. Se você faz parte do grupo dos religiosos, queridos, nós temos tantos religiosos, é muito triste. Eu nunca pensei, 33 anos entre seminário e pastorado, que eu ia ter que pregar evangelho para evangélico. Eu nunca pensei um negócio desse, porque antigamente, desde pequeno, eu pregava evangelho, desde pequenininho. Eu saía no sítio Prata aqui, com 7, 8 anos de idade, com a Bíblia, e pregava evangelho. Mas eu pregava evangelho para quem não conhecia o evangelho. Hoje nós estamos tendo que pregar evangelho para evangélico. E dizer para ele: aceita Jesus, cara. Você está lá só por causa do cantor, você está lá por causa da farra, mas você precisa de aceitar Jesus. Se você é religioso, querido, eu quero pedir que você levante. Jesus está insistindo porque Ele está te atraindo nessa noite. Você não precisa vir aqui, aí onde você está é o seu altar. Mas diga: Jesus, eu te quero. Essas minhas mensagens nunca foram, a minha mensagem nunca foi popular, nunca, porque eu sou profeta. E eu nunca vi profeta diplomata, querido. Diplomacia não é comigo, não tem esse negócio. Profeta só confronta, só dá paulada mesmo. E depois a turma corta a cabeça dele, mas fazer o quê? Depois enterra o corpo, deixa a cabeça para lá. Mas no entanto, que o profeta cumpra o seu propósito de dizer: filho, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida. Chega de... Jesus nos ama tanto. Jesus te ama. Quem crê que Jesus te ama? Agora essa camiseta diz: eu amo Jesus. Jesus nos ama. E Ele salva os pecadores. Feche os seus olhos, você que está em pé. Eu quero orar, eu também estou em pé, eu estou no grupo dos em pés. Eu estou no grupo dos que ficam em pé. Porque eu preciso de ser curado por Ele nessa noite. Senhor Jesus, o Senhor disse para os fariseus: ide, vão embora, e vão aprender o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, e não sacrifícios. Nessa noite, a nós que ficamos em pé, que entendemos que temos algum pecado, alguma enfermidade espiritual, algum resquício de sermos publicanos, amor ao dinheiro, avareza, tudo pelo dinheiro, ou prisões religiosas, nós entendemos que o Senhor é tudo para nós, e que nós queremos ser curados nessa noite. Nós não queremos ser as mesmas pessoas ano após ano. Nós não queremos ser as pessoas que sejam de fachada, que vestem uma roupa bonita para as pessoas olharem, que prega bonito, que canta bonito, mas que não tem uma vida atraída pelo Senhor. Oh Senhor Jesus, nessa noite, dia 14 de março de 2020, pior do que o coronavírus que tem fechado fronteiras no mundo inteiro, que tem matado especialmente idosos ou pessoas mais fracas. Pior do que o coronavírus é o pecado. O pecado, sim, tem ceifado muitas vidas. Muitos jovens na cidade de Lajedo têm sido sacrificados pelo suicídio, pelo homicídio. Muitos jovens têm sido sacrificados pelas doenças venéreas, por causa das suas impurezas sexuais. Muitos casamentos têm sido sacrificados, dados em divórcios por causa das impurezas, das maldades dos casais. E Senhor, nós a Tua igreja não queremos ser fariseus, nós a Tua igreja não queremos ser pessoas que têm uma capa de crentes, mas não somos crentes. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nascidos de novo, vencedores contra o pecado, cheios do Senhor. Queremos fazer a diferença a partir de hoje, na cidade de Lajedo, Senhor. Nessa noite nós queremos ser curados, como Mateus foi curado, como muitos publicanos foram curados, como muitos pecadores foram curados.
Senhor, nós temos raiva muitas vezes das pessoas que nos roubam, como os fariseus tinham dos publicanos. Como eu tinha raiva daqueles meninos que roubavam o bolo que eu ia vender, e que eu chegava sem dinheiro para o sustento da casa da minha mãe. Eu, como uma criança, chorava. Eu lembro que eu chegava chorando, e a gente vai criando raiva, Senhor. Mas o Senhor não tem raiva da gente, o Senhor tem compaixão. E nessa noite o Senhor tem compaixão dos ladrões que se arrependem aqui em Lajedo. O Senhor tem compaixão dos avarentos que se arrependem em Lajedo, como Zaqueu se arrependeu. O Senhor tem compaixão dos adúlteros, dos que fazem os pederastas, que é aquela pessoa na área da homossexualidade, dos pedófilos que se entregam ao Senhor. O Senhor perdoa seus pecados, os nossos pecados. O Senhor sara a nossa terra. O Senhor perdoa as autoridades, prefeitos, vereadores que se arrependerem e que se entregarem ao Senhor e que pararem de se corromper. O Senhor perdoa, o Senhor usa de misericórdia e o Senhor muda as suas histórias. Senhor, o Senhor muda a nossa história. Que a placa da nossa igreja não seja o mais importante, mas que o nome de Jesus seja o mais importante. Que a partir de hoje nós, os pastores aqui da cidade, pais espirituais de muitos filhos, não foquemos, não coloquemos holofotes em nomes e placas das nossas igrejas, mas coloquemos a luz que brilha à frente, dentro e fora da igreja, e a luz é Jesus. E as pessoas de Lajedo sejam atraídas por Jesus. Que toda competição de igrejas religiosas entre pastores, bispos, padres, essa competição do inferno acabe, e ao invés dessa competição religiosa, venha o amor de Jesus e a misericórdia de Jesus sobre esse lugar. E nós, como igreja do Senhor, assentados com Cristo Jesus, acima dos principados e potestades, declaramos que aquela potestade que veio no meu sonho há muitos anos atrás, morcegos saindo de dentro das igrejas e formando um grande boing, que as pessoas corriam com medo, que esse espírito maligno de sugar as forças espirituais dessa cidade, da igreja, seja agora cancelado, seja decretada a sua falência. E nós, como igreja de Jesus, com a misericórdia de Jesus, declaramos salvação nessa cidade. Declaramos que jovens que hoje estão presos pelas drogas serão libertos pelo poder do Senhor. Declaramos que jovens que estão presos pela prostituição e homossexualismo sejam libertos em nome de Jesus. Declaramos que jovens que estão presos pela rejeição dos seus pais, que não são amados pelos seus pais, que querem se matar, têm pensamentos suicidas, estes jovens serão libertos em nome de Jesus. Queremos declarar a misericórdia de Jesus na cidade de Lajedo. Queremos declarar que levanta-se um novo povo, que levanta-se um novo tempo, que levanta-se a sua misericórdia, porque hoje nós entendemos o que significa a misericórdia do Senhor, e declaramos que não mais os sacrifícios, aqueles de nós que iam ser sacrificados não seremos mais, porque Jesus já se sacrificou por nós. Aleluia, obrigado Senhor, aplauda o Senhor Jesus, aleluia.